Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas ele tem apoio da Casa Canon e do jornal Empresas e Negócios, o nosso primeiríssimo parceiro nessa jornada. No programa de hoje, nós falaremos sobre inteligência artificial e, em particular, a inteligência artificial generativa. Para isso, nós trouxemos um mega especialista que sabe tudo de inteligência artificial e é um dos papas da internet no Brasil. Adilson Batista, obrigado pela sua presença, Eu é que querido. agradeço, eu que agradeço. Papa fica por sua conta, né? Mas na hora que ele chegar, a gente até tava falando, quando chegar, quero um autógrafo. O Adilson é bem modesto, mas ele é um campeão naquilo que faz. Ele é pioneiro na implantação da internet no Brasil, é especialista em inteligência artificial generativa, é o CEO da Cadastra, foi VP da Wunderman, diretor de estratégia da Young Rubicon, hoje VML, entre outros. Os títulos, as taças, Estão você deixa em garantidos. casa Sim, lá no guardadinhos, né? guardadinhos. Sim, Adilson, inicialmente vamos explicar o que é inteligência artificial generativa. Que bicho é esse? com todo prazer. Bom, a inteligência artificial generativa, de uma forma muito simplificada, é a capacidade dos computadores de criarem conteúdos a partir de um aprendizado de máquina. Ou seja, de uma maneira sintética, é a capacidade das máquinas de copiar o que os seres humanos têm, que é a capacidade de criar coisas novas. É a criatura querendo imitar o criador? Exatamente. Ela nasceu por volta ali do meados da década de 50, então não é um assunto de Propriamente agora. novo. Não, é um assunto já Para quem antigo. acha que isso daí vem sendo discutido nos últimos 12 meses, Não, ele não existe está há, sabendo. há muito tempo. O Alan Turing, que é um cientista renomado, tem filme nos streamings falando sobre a vida dele, foi o precursor do assunto inteligência artificial, e era ali naquela época, meados da década de 50, o propósito de pesquisar como é que se daria inteligência para as máquinas. E essa disciplina ela foi se desenvolvendo ao longo das décadas, altos e baixos, momentos onde ela avançava mais, momentos onde ela se É estagnava. um processo onde as máquinas vão ganhando autonomia para fazer programas, é isso? Exato. As máquinas, a ideia por trás de tudo isso é fazer com que máquinas comecem a fazer atividades que possam substituir atividades que os seres humanos já não têm interesse ou não têm foco em fazer. E Seria então, um processo semelhante à robotização? inteligência artificial e robótica têm muita conexão, né? Ou seja, são ramos diferentes de pesquisa, mas que têm muitas intersecções no meio do caminho. Na robótica se trabalha com precisão, né? Na inteligência artificial também. Depende da inteligência artificial, porque nós temos a inteligência artificial, ela foi ganhando conotações novas à medida que os hardwares, os chips foram se desenvolvendo. A gente tem a inteligência artificial mais de precisão, que a gente conhece de uma maneira mais abrangente como machine learning, ou seja, a capacidade das máquinas de aprender. Ali você tem mais precisão na temática. Na inteligência artificial generativa, que ficou mais conhecida com a ascensão do ChatGPT, a gente já tem a inteligência criando coisas a partir de um aprendizado. E por causa disso, existem em alguns momentos o que a gente chama de alucinação. Na prática, ela dá uma pirada Da máquina ou do humano? da máquina que aprendeu com os humanos. Quer dizer, ela está fazendo a lição de casa direitinho, pelo Direitinho, jeito. direitinho.
E me diga uma coisa, em que estágio a gente está hoje em dia de aprendizado das máquinas? Elas estão num estágio bastante evoluído, do ponto de vista da inteligência artificial, elas ainda têm um caminho muito longo a percorrer. Tem um É caminho. possível se quantificar o momento que a gente está Nós vivendo? tivemos avanços muito significativos nos últimos 12, 15 meses, mas sim, ainda existe um caminho muito ainda a ser percorrido. Principalmente quando a gente se referencia a uma hipotética inteligência artificial que teria a capacidade equivalente à de um ser humano. A gente ainda não está nesse ponto, ainda não existem modelos de inteligência artificial equiparáveis à nossa capacidade e ainda mais a capacidade coletiva da humanidade. Porém, para muitas atividades, a inteligência artificial, tanto de precisão quanto a generativa, avançaram muito e tem, quando a gente pensa em determinadas tarefas, determinadas atividades, já superaram a capacidade humana. Essas determinadas tarefas seriam o quê? Tarefas repetitivas, tarefas de memorização. De análise de muitos dados, de compreensão de muitas fontes de informação diferentes, cruzar todas essas informações e, a partir delas, identificar padrões, perceber. E tudo isso acaba virando muitas aplicações práticas. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, a capacidade de, vamos imaginar que um profissional da área de finanças precisasse analisar inúmeras planilhas, fazer inúmeras fórmulas e, com base nessa análise, com essas fórmulas, chegar a alguns resultados e informações. Com a inteligência artificial generativa, é possível fazer isso e até muito mais, num espaço de tempo muito curto. Sim, ela economiza um tempo extraordinário, né? Sim. Agora, em termos de precisão, eh, qual é o índice de confiabilidade que ela tem hoje de uma maneira geral? Chega próximo dos 100%? Não é possível precisar, não é possível quantificar de uma maneira eh, cravada em pedra, se você não tiver o que a gente chama de caso de uso. Caso de uso Que seria o quê? o caso de uso é quando você tem exatamente um conjunto de tarefas que você gostaria que a inteligência artificial realizasse, e, a partir dessa especialização daquilo que você quer que ela faça, você consegue medir e comparar para identificar o quanto de precisão ela está chegando. Então, por exemplo, quero fazer uma análise de contratos. Sou um advogado e gostaria de pegar inúmeros contratos e fazer uma análise e, a partir disso, entender o quanto a inteligência artificial, comparado com o meu repertório, o meu conhecimento, está chegando numa boa análise dos contratos. Então, você cria uma amostragem, você cria que é o caso de uso, nesse caso aqui é analisar os contratos, e aí você começa a entender o quanto ela está sendo precisa ou não. E ela vai puxar tudo que existe já discutido nos tribunais, o que tem de jurisprudência. Existem vários projetos, por exemplo, nesse contexto de casos de uso voltado para o direito, né? E que sim, é possível ela acessar dados públicos, ela acessar dados que foram disponibilizados pelos tribunais, juntar tudo isso, analisar jurisprudências, fazer análises comparativas com leis pré-estabelecidas, com a Constituição, o Código Civil, Hoje já se faz isso. já, e é bastante comum, inclusive. Isso, de alguma forma, pode ajudar no dia a dia do advogado, mas chega a ameaçar a sobrevivência do profissional, ou seja, no escritório que hoje trabalham 30 advogados, no futuro nós teremos quantos?
No meu ponto de vista, a tese que eu defendo é que um escritório que tem 30 advogados, hoje ele tem uma capacidade limitadora de crescimento. Então, com 30 advogados, ele atende, vou chutar, 200 clientes. Com o uso intensivo de inteligência artificial, esses mesmos 30 advogados podem atender 5.000 clientes. Então, eu prefiro sempre pensar a ótica invertida. Ao invés de você pensar que a inteligência artificial limita, tira pessoas, reduz, ela, ao contrário, ela Abre empodera, possibilidades. ela abre possibilidades, ela permite que um escritório que antes era especializado apenas numa vertical, por exemplo, possa trabalhar em mais verticais, possa trazer mais advogados para que, usando adequadamente a inteligência artificial, ampliar muito o seu poder de alcance. A gente voltar, pegando esse caso dos advogados ainda, voltando um passinho para trás. No curso de direito, de que maneira a inteligência artificial vai impactar o desenvolvimento do curso? Não sou um especialista na temática, né, jurídica, mas eu entendo que não Sim, de só uma no de maneira bem direito, geral, mas né? em outros, vários Pode ser outros, engenharia também, enfim. ela ajuda em inúmeras atividades. Então, por exemplo, tentando desenvolver em cima do curso de direito, é muito comum, ou pelo menos eu já tenho vários colegas advogados, aqueles livros gigantescos que eles precisam decorar onde está determinada lei, determinado número, qual daquelas séries de livro que tem aquela informação. Tudo isso se torna praticamente instantâneo na mão do advogado, de modo que ele pode ter tudo aquilo digitalizado e tudo aquilo acoplado a uma inteligência artificial que usa uma técnica que a gente chama, que é de linguagem natural, ou seja, a capacidade da inteligência artificial de conversar com esse advogado como se fosse uma pessoa. E com isso, o advogado pode solicitar pareceres, pode solicitar análises, pode solicitar caminhos e ele se preparar para as inúmeras possibilidades, por exemplo, num tribunal. No caso, quem é que cria essa inteligência artificial? É o programador? É o cientista de dados? Tem um profissional específico ou vários profissionais podem estar desenvolvendo programas A gente costuma, e a ferramentas? gente costuma classificar a inteligência artificial como um ramo da ciência da computação. Então, a ciência da computação é uma ciência que se propõe a estudar diversas frentes de computação e a inteligência artificial é uma delas. Dentro disso, a gente tem o que a gente chama de sistemas de inteligência artificial, que são compostos por hardware, compostos por pessoas, por software, por técnicas. Então, a gente acaba tendo muitos perfis profissionais, não só programadores, mas, por exemplo, engenheiros de software, engenheiros de hardware, estatísticos, profissionais de linguistas, principalmente para desenvolver técnicas de linguagem natural, uma das ramificações da inteligência artificial é a capacidade de enxergar coisas. A gente chama de computer vision. Ali você tem profissionais que trabalham com ótica, com física, com química. Então, tem muita gente envolvida. Multitarefa. Tem muita gente envolvida. Hoje em dia, qual é o país que está mais avançado nisso? Ou existe uma equivalência Pergunta, pela globalização? perguntas bem difícil de responder, porque na prática a gente tem nesse exato momento um debate sobre isso. Os Estados Unidos, com absoluta certeza, formam ali uma indústria muito robusta da inteligência artificial, tanto todos os ramos da inteligência artificial, e principalmente fundamentado em cima da indústria dos chips, que nos Estados Unidos é bastante, os semicondutores, que é muito avançado. Mais recentemente, a China vem ganhando um protagonismo nisso,
desenvolvendo soluções de inteligência artificial, Essa foi a China. A China que deu um baile no GPT recentemente, né? com o DeepSeek, exatamente. E aí, mais recentemente, uma outra também ganhou aí bastante proporção, chamada Manus, que é uma inteligência artificial que ela se propõe a ser um agente de inteligência artificial, que é um ensaio já Que de é uma inteligência desenvolvido aonde? na China Na também. China Na também. China também. Então, tentando responder a sua pergunta, que é bem difícil, não dá para dizer se uma ou outra nação aí está liderando, porque quando você olha numa determinada ótica, você vê um protagonismo americano. Quando você olha por outra ótica, você vê o chinês. No caso dos americanos, a gente percebe claramente aplicações práticas mais fáceis de já serem utilizadas no dia a dia das empresas, enquanto na China a gente percebe muitos projetos, uma espécie de uma corrida por desenvolvimento tecnológico e que não está tão pronto para ser usado de uma maneira concreta já no dia a dia das empresas. Então é mais desenvolvimento científico e nos Estados Unidos a gente vê o desenvolvimento científico aplicado a aplicações comerciais. Então, talvez poderíamos dizer que os Estados Unidos estejam um pouquinho à frente. O nível de compartilhamento, ele tende a crescer? Compartilhamento de tecnologia ou cada um vai compartilhar somente aquilo que for, digamos assim, commodity? O que não for, ele guarda para si. Aparentemente, É esse é um. possível se reter ainda com tudo aquilo que de tecnologia que existe no mundo hoje? É possível se manter algum segredo, alguém ficar invulnerável a hackers? Aparentemente, bom, tudo indica, né, aparentemente que o, o tema inteligência artificial, ele se tornou um tema estratégico de nações. Então, se tornou uma temática de governo, se tornou uma temática de estratégia de Estado. E a gente junta isso outras tecnologias que estão avançando em paralelo. Por exemplo, a computação quântica, que é uma tecnologia Computação quântica. computação quântica. Computação só já não é muito simples de entender, né? Sim, a A quântica, então, quântica, a então, gente não entende nem o que que é física quântica, quanto mais computador quântico, né? Então, como é que é isso? os computadores quânticos, eles têm capacidades muito distintas dos computadores que a gente conhece. Estima-se em milhões de vezes mais sofisticados do que os que a gente tem hoje. E esse é um exemplo onde tanto Estados Unidos quanto China estão numa corrida desenvolvendo esses Você computadores. necessariamente tem que ter investimento de governo aí, né? Tem muito dinheiro governamental, muito fomento privado com dinheiro a fundo perdido, sendo investido nessas startups e nessas empresas, muito com um projeto de nação. Nós vamos dar uma paradinha agora e voltamos já já com o segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com o nosso técnico, o professor Adilson Batista, que nos dá o prazer da sua visita hoje aqui nos estúdios da Casa Canon, explicando o que é inteligência artificial generativa. Adilson, continuando o nosso bate-bola aqui, como é que se aplica a inteligência artificial hoje no mundo do marketing? Porque, afinal de contas, ele demanda um investimento grande para nascer e depois ele precisa recuperar, né? Sim, eu vejo a entrada da inteligência artificial generativa no marketing em várias frentes, mas principalmente pensando um pouco mais naquilo que é mais fundamental, o marketing nos últimos 15 anos, mais recentemente nos últimos 10, virou um marketing orientado a números. Então, no passado, a gente tinha um marketing mais empírico, mais Mais institucional. mais institucional, mais de
feeling, e a gente tem nos últimos 10 anos, com certeza, um marketing que ele é fundamentado em dados, ele é fundamentado em analisar o resultado daquilo que foi feito de uma maneira rápida. E esse é um território super fértil de bastante uso da inteligência artificial, porque onde você tem grandes volumes de dados, onde você tem Análise uma, de dados é o grande negócio hoje em dia. a- o fundamento da inteligência artificial está aí. E as empresas estão se tornando muito orientadas aos dados, né? A analisar e ter certeza daquilo que está fazendo. Então, a inteligência artificial entrou muito nesse contexto, por aí, então foi a portinha, digamos assim, de entrada dela. E a partir disso começam a surgir muitas outras possibilidades. Então, por exemplo, no processo criativo, é possível hoje você usar a inteligência artificial em várias etapas do processo criativo para fazer uma campanha de comunicação, por exemplo. Desde usar a inteligência artificial para que você possa analisar insights, conversar com a inteligência artificial, pedindo para que ela simule ser um consumidor que é o seu objetivo, É e comum esse tipo de coisa, é muito, essa simulação? é muito comum. Porque você tem a possibilidade de validar previamente se aquilo que você está criando, se aquilo que você está concebendo, vai ter ressonância quando ele avançar. É possível você testar alguns caminhos criativos antes, o que antigamente se fazia através de grupos focais, pesquisas com presenciais em várias praças, isso ainda continua acontecendo, mas com menos frequência. Então, a necessidade de velocidade para criar Ele vai incrementar a pesquisa, mas não necessariamente matar a pesquisa, né? não necessariamente, e acelera muitos conceitos, porque você testa rápido, você entende aquele que tem mais chance de ter sucesso, e a partir disso você vai avançando no processo criativo, que permite que antigamente você desenvolvia uma campanha que levava meses, essa campanha agora pode ser feita do zero a estar no ar em dias. Então isso muda muito o jogo. Uma questão que me surgiu agora. Você está falando de teste, de simulações, etc. Hoje em dia eu digo o mercado de uma maneira geral, tem uma preocupação extra, que é o bem-estar animal. Várias indústrias estão substituindo os testes de produtos em animais por outros testes. A inteligência artificial, ela pode ser aplicada nesse mundo do bem-estar animal também? Com absoluta certeza. Por exemplo, Ela vai economizar o sangue e o sacrifício de alguns bichinhos? com certeza, principalmente quando você faz esse tipo de teste, você precisa testar reação química na pele, você precisa fazer comprovação científica, e a inteligência artificial está avançando ao ponto, não só ela, mas ela com outras tecnologias, de simular materiais, de simular reações químicas, criar novos materiais, surgem novos númerozinhos na tabela periódica que não existiam antes. Então a gente vive um momento onde a conjunção de tecnologias, tendo a inteligência artificial como uma espécie de orquestradora dessas tecnologias, abrindo novas possibilidades que a gente não tinha há uma década atrás. Quer dizer, ela é efetivamente revolucionária, né? Eu pude ter a oportunidade de ver a internet surgir, literalmente. Então, trabalhava nos primeiros provedores de acesso aqui no Brasil, Você participou literalmente, assim, ativamente. com a mão na massa. Então, não era só uma coisa de ouvir falar. E eu sempre fui um entusiasta da internet. Me lembro a internet no Brasil, a gente comemorando ela com 100 mil usuários. Agora a gente tem o quê? 150, não sei, milhões, né, de usuários. E eu particularmente entendo que a inteligência artificial é uma revolução maior do que a internet.
porque ela afeta não somente os hábitos de consumo, como a internet afetou, a internet criou novos mercados, enfim, mas a inteligência artificial tem aplicabilidade em praticamente todas as Em áreas da todas as economia. áreas, né? Todas, E as absolutamente todas. pessoas talvez não se deram conta disso daí ainda, né? Porque realmente não é tão simples chegar a essa conclusão. Somente quem está muito no dia a dia e começa a perceber os casos de uso, a aplicação na robótica, a aplicação nos processos dentro das empresas, no processo no marketing, nas vendas, no RH, em tudo quanto é lugar, então você começa a juntar essas Dá para peças. traçar um paralelo com os produtos e insumos geneticamente modificados que tivemos na indústria de alimentos, que chegou no nível tal que hoje você não sabe mais se o grão que você está comendo é geneticamente modificado ou não. Pegando essa análise que você acabou de trazer, nós já chegamos no nível onde vídeos criados com inteligência artificial você não consegue distinguir se ele foi captado, abriu-se câmera, criou-se um cenário, contratou-se pessoas, ou se ele foi originado através de uma inteligência artificial. É quase já impossível detectar a diferença. Vai chegar uma época que ele fica totalmente imperceptível. Ao E ponto, isso é perigoso também, não sim, é? ao ponto de muito provavelmente ser necessário criar ferramentas de verificação que permitam uma espécie de uma marca d'água digital que permitam aos os usuários, né, das redes sociais, por exemplo, distinguir se aquilo foi criado no modo clássico ou através de uma inteligência artificial. E pensando em cibersegurança, você vem também com os aplicativos de banco, de todo tipo de transação financeira, né? Sim, porque que aí é o que a gente conhece hoje em dia como deepfake, né, que são as faces criadas através de inteligência artificial que são perfeitas. Que já tem muita gente sendo enganada hoje em dia, Muita né? gente, muita gente. Como é que você vê o futuro disso daí? Você acha que o crime organizado, por vias tortas, acabou ganhando um grande aliado? Eu acredito que o crime sempre foi ganhando novas ferramentas com a evolução das tecnologias, com a evolução das possibilidades. De um lado você tem gente trabalhando por Isso. uma coisa aqui, do outro lado o contra-trabalho, né? Sempre vai ter aquela pessoa que olha para a tecnologia, para as possibilidades pelo lado do progresso, pelo lado da construção do bem-estar geral, da mesma forma que você vai ter pessoas pensando em si, pensando em como tirar vantagem de alguém. Então, isso eu acredito que Vamos sempre vai ter, ter. vamos ter que criar códigos de ética mais rigorosos ou algum outro ferramental. Eu acredito que só os códigos não serão suficientes. Os códigos eles servem como uma espécie de guia, como uma espécie de parâmetro, mas eu acredito que também será necessário a disponibilização de outras tecnologias para regular a inteligência artificial, por exemplo. Tem uma tecnologia que eu particularmente ouvi falar muito alguns anos atrás e hoje ela saiu um pouco do noticiário, que é a blockchain. A blockchain é uma tecnologia que tem muito potencial de ser utilizada em conjunto com a inteligência artificial para comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, assim, particularmente eu entendo que então é uma mistura entre códigos, leis, regulamentações, junto com outras tecnologias, fazendo uma mistura para que isso de fato funcione na É prática. aquela velha história, o mundo não está pronto e acabado ainda, né? Não. E se você tem somente as leis ou as regulamentações, sem um ferramental de suporte, não é viável você conter ou criar esses mecanismos de controle. Como é que se contempla a tecnologia e a humanização
em cima da mesma mesa? É mais uma resposta muito difícil, mas particularmente eu entendo que a tecnologia sempre Por uma ser. questão de tendências, o que era antes, aonde nós chegamos, para onde nós temos ido. Qual é a sua percepção? Você que é um homem que já trabalha com tecnologia há bastante tempo, você consegue enxergar esse caminho, né? Sim, eu sempre vejo a tecnologia como uma ferramenta. Então, eu, como humano, quero colocar um quadro na parede. Eu uso uma ferramenta, uma furadeira, para fazer um furo, uma chave de fenda para rosquear o parafuso e penduro o quadro na parede. A furadeira é uma ferramenta, ou seja, a inteligência artificial, as tecnologias são uma ferramenta a serviço dos humanos. O que a gente tem de novo aqui é que estão surgindo ferramentas, furadeiras, que são muito inteligentes. Então, essa é a grande diferença, e por isso que existe essa discussão de, de equalizar a ferramenta com o humano. Mas eu percebo que os seres humanos eles têm uma capacidade de se adaptar e de evoluir, que as tecnologias elas acompanham, mas elas não ultrapassam. Existem, obviamente, os defensores, talvez um pouco mais radicais, que acreditem que a tecnologia pode superar a capacidade humana de fazer e de criar. Mas se você observar historicamente até o que a gente conhece, a tecnologia ela sempre está a serviço das pessoas Ela vai e ter um não limite. e ela tem sempre um limite. Essa é uma discussão para horas, né? Para um papo de horas, mas particularmente eu não acredito na capacidade da tecnologia de suprimir a capacidade humana. Para minha geração que assistiu o desenho dos Jetsons, Também espera, assisti. você também assistiu, esperando os anos 2000 e todo aquele aparato tecnológico que vinha, a chegada do computador surpreendeu. Uhum. Para as crianças que estão nascendo agora, inteligência artificial vai ser o dia a dia deles? Com absoluta certeza. Assim como para uma criança que pega uma revista impressa e ela fica tentando fazer assim na foto, e é comum a gente ver nas redes sociais esse tipo de vídeo, né? Ah, uma criança tentando fazer assim na tela do televisor para ver se aumenta, enfim, é natural para quem nasce dentro do contexto de tantas tecnologias, aquilo já faz parte da vida cotidiana da Em termos de pessoa. desenvolvimento humano, você acredita que isso possa ter alguma influência? Não sou um especialista da área, mas dando uma, Não de comportamento humano, mas talvez de tecnologia. dando um Até palpite, que ponto que ela dando de pode. palpiteiro aqui, eu acredito que nós, seres humanos, acabamos nos tornando mais inteligentes à medida que a gente usa intensivamente as tecnologias. Porque se a gente parar para pensar, e aí, novamente, reforçando, não sou especialista do assunto, mas se a gente parar para pensar que nós temos a capacidade de aprender com o ambiente, de aprender com as experiências, a gente constrói repertório a partir de conexões entre coisas que a gente aprende, que a gente mistura e a gente cria coisas novas. Eu entendo que quanto mais essas tecnologias aparecem e quanto mais se usa, mais inteligente se fica. Para a gente fazer um exercício rápido, fazendo papel aqui do advogado do diabo, né? Sim, Hoje em dia é impossível você pensar o mundo sem um celular, né? Um smartzinho na mão. sim. Eu acho que ninguém consegue mais É muito difícil. pensar sem isso. É muito difícil. No entanto, o celular ele pode ser bastante pernicioso numa casa de família onde residam 3, 4 pessoas, com 3, 4 aparelhos, no mínimo, fora o que está na reserva, e o pessoal fica digitando e às vezes as pessoas se conversando, um no cômodo, outro no cômodo seguinte, Sim, pelo celular. E em dados momentos, a tecnologia que devia estar a serviço do homem
ela acaba sendo demonizada. Sim. Não corremos esse risco com a inteligência artificial? Corremos com absoluta certeza. Com absoluta certeza. É sempre luz e sombra. Nunca é sempre o lado positivo, o lado bom. Também tem o Mas lado. existe essa preocupação de você poder mitigar as duas coisas, de você buscar. Eu estou falando nisso porque já existe uma questão prática dos burnout da vida. Sim, A saúde mental entrou em pauta sim, já em todas as organizações, inclusive tem uma lei, a NR1, que obriga as empresas a se estruturarem para garantir a saúde mental dos seus colaboradores. E a tecnologia, ela pode influenciar brutalmente a saúde mental das pessoas, não é isso? sim. E Só justificando a minha colocação. sim, esse é o ponto. Ou seja, é sempre uma dinâmica na qual a tecnologia avança, ela transforma comportamentos, ela transforma o cotidiano e nós, como seres humanos que temos o papel de dominar isso e não sermos dominados, temos o papel de nos regular, temos o papel de pensar a respeito e temos o papel de usar o nosso conhecimento para criar o equilíbrio. Particularmente, sempre vão ter as pessoas que puxam a tecnologia Quando- e as que arrastam. Então, esse equilíbrio é Aí a gente importante. está falando de uma sociedade Órgãos governamentais, multifacetada. Você vai ter governos, você vai ter empresas, você vai ter ONGs, enfim, agências, ONGs, agências. o Fórum Econômico Mundial fala muito sobre isso, a ONU fala muito De um sobre isso. lado, os técnicos em informática, do outro lado, os psicopedagogos, os psicólogos. Os que, os que trazem o contraponto, os que Você propõem. acha que isso vai naturalmente Não, ou a gente tem que parar e dizer, pessoal, vem cá, não dá para parar. não dá para parar para discutir isso daí. Não dá. Eu acho Tem que que, isso eu acho que é em função das é o dores. famoso trocar pneu com o carro Em andando. função das dores. As dores que vão emergindo e onde vai doendo mais, tem que se atacar. Porque não existe na história humana a capacidade de travar o desenvolvimento tecnológico. Falou-se muito disso na Revolução Industrial, não foi viável travar a Revolução Industrial. Falou-se muito disso sobre a ascensão e evolução da internet. Muitos tentaram barrar, empresas de mídia tentaram se opor ao uso da internet, empresas de mídia procuraram ser resistentes, inclusive, a não entrar na internet, a não disponibilizar É seu até conteúdo. engraçado falar isso daí hoje, né? Sim, então esse é o ponto, ou seja, a gente tem inúmeros exemplos de que a revolução, quando ela chega, é, ela não tem freio. Então, a capacidade que a gente precisa ter é de se adaptar. Vamos voltar à história das empresas de mídia. As empresas de mídia, como nós conhecíamos, provavelmente já não existem ou poucas se conseguiram se transformar. Mas aqui a gente está num podcast que é um veículo de mídia novo que E um surgiu, produto novo, um sim. produto novo Até que outro surgiu. dia não existia. Então, ou seja, é a adaptação que a gente vai tendo em função das tecnologias que transformaram o negócio lá atrás. Que no fundo é um programa de rádio com imagem, né? Sim, que sempre existiu o programa de rádio, sempre teve sua audiência, mas que agora precisa de novos meios, precisa de uma forma de distribuição diferente, mas que se transformou para um contexto novo que foi, é uma palavra que eu não gosto muito, mas disruptado pela tecnologia. Uma questão incômoda, e você já mais ou menos respondeu quando falou dos advogados. Mas você citou Revolução Industrial. E obrigatoriamente vem uma pergunta embutida. Sempre que você fala em Revolução Industrial, vem sequencialmente. Mas isso não vai destruir empregos? Sim, Então a questão é:
com inteligência artificial, e especialmente a generativa, que vai acelerando processos. Qual é o futuro dos empregos? Você vai ter que necessariamente ter novos empregos, você vai destruir empregos, ou você vai causar um impacto que ele rapidamente vai ser absorvido pelo mercado? Na Revolução Industrial, a gente teve, de fato, muitos empregos como se conhecia, os artesãos, as pessoas que usavam técnicas para produzir de maneira mais artesanal, deixaram de fazer isso. Empregos sumiram, novos surgiram. Então, novamente, a discussão é sobre isso. O que eu acredito que muda é a velocidade de adaptação. Na Revolução Industrial, por mais intensiva que ela tenha sido, essa mudança de perfil profissional teve mais tempo. Houve mais tempo de se adaptar. Na revolução da inteligência artificial, o tempo é mais curto. A velocidade de evolução é muito rápida. Então, a pressão por aprender uma nova atividade aumenta. Então, eu vou pedir para você mandar um recado final para o jovem que está chegando agora no mercado de trabalho. Que expectativa ele deve ter e qual é a sua orientação? Ele deve ter, na minha opinião, inclusive eu tenho um sobrinho de 22 anos, esse jovem precisa ter uma expectativa de que ele não vai fazer a mesma coisa que o pai ou o avô dele fez. Ele vai ter que entender o novo contexto e construir um caminho novo, e não ancorado no que os antepassados dele fizeram, aprendendo com o passado, mas compreendendo o momento atual para construir o seu futuro. Agradecemos bastante a presença do Adilson Batista, que nos deu uma aula sobre inovação, falando sobre tecnologia e sobre inteligência artificial. Muito obrigado, Adilson, pela sua presença. Eu que agradeço, Sucesso na sua atividade profissional e um forte abraço. Eu agradeço toda a audiência.